Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. O Senhor é bom, e é bom até demais. E nós estamos aqui na Santa Ceia, primeira Santa Ceia, Senhor, do mês de março, esse mês maravilhoso, que nós colocamos tudo no Teu altar. Sabemos que tempos, dias difíceis virão, que as coisas ficarão mais difíceis ainda. Mas, Senhor, nos prepara, Senhor, nos capacita, Senhor, nos adestra, conforme diz o Salmo. Adestra as minhas mãos para a luta, adestra as minhas mãos para a peleja, porque em nome do Senhor eu farei proeza, em nome do Senhor saltarei muralha. Mas, Senhor, torna-nos fortes, fortalece-nos, nos reveste com toda a autoridade, com todo o poder, e nos reveste com toda a tua armadura, do alto da cabeça à planta do pé. Senhor, firma nossos pés na rocha, para que não venhamos vacilar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos nessa manhã, de participarmos da tua Santa Ceia. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque até o último momento o Senhor permaneceu firme ao propósito de Deus. E ao ressuscitar o Senhor mesmo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Obrigado, Senhor, que esse Evangelho do Reino alcance o mundo, pois está escrito: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Obrigado, Pai, obrigado. Nos ajude a te adorar em espírito e verdade, e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém, igreja? Deus é bom. Vamos sentar e vamos adorar o Senhor os nossos dízimos e oferta. Amém? Pega sua oferta, seu dízimo. Vamos estar adorando ao Senhor, porque Ele é bom, e Ele é bom até demais. Aleluia. Ele é aquele que abre porta onde não tem porta. O povo de Deus, irmãos, ele vai ser passado. Não estou profetizando, mas eu estou falando que o povo de Deus está passando e vai passar por muitas aflições, por muitas tribulações. O povo de Deus e o mundo inteiro, o povo de Deus vai estar nesse meio. Há muitas lutas, muitas aflições, muitos desafios. Desafio de fé, a nossa fé, a tua fé vai ser desafiada. Você vai ser desafiado em todos os sentidos, em todas as dimensões. Então, irmão, fica firme. Porque todos, a palavra de Deus diz que virá uma tentação sobre toda a terra, e nós estamos aqui. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Nós somos uma geração, nós somos o crepúsculo de uma geração. A qualquer momento Jesus voltará. Mas do jeito que vai as coisas, nós estamos vendo que vocês percebem que as coisas vão piorando, de repente Deus dá um hiatozinho. Deus dá uma seguradinha nas coisas, as coisas dão uma melhoradazinha. É como aquele enfermo, né? Aquele doente que está lá, vai, não vai. Daqui a pouco ele melhora. E, irmão, tem outra coisa também. Quando melhora, daquela melhora, o cara levanta da cama, o cara fica bom, o cara fica animado, e vai no Nordeste visitar parente, vai lá e come, bebe, e volta animadão, tudo. E depois ele, pum, quantas pessoas eu conheço assim? De uma hora para outra, ele foi à volta de Jesus Cristo, irmão. Então nós temos que estar prontos, porque há uma, não vou dizer uma nuvem negra, há um principado de potestades se movimentando no Brasil e no mundo inteiro de uma maneira extraordinária. Não sei se vocês têm percebido isso, mas eu tenho percebido isso. Agora o que eu tenho que fazer? Deus, o Senhor está no controle de tudo. Eu quero orar a tua oração. Se é da tua vontade, amém. Se é da tua vontade, eu não vou estar orando contra. Se é da tua vontade, amém. Se não for, é assim que eu tenho orado. Se não for, anula. Se não for, cancela. Se não for, traga confusão no arraiado dos filisteus. Deixa eles se degradar, deixa eles se matarem. Se é da tua vontade, se não é, amém. Como é que eu sei a vontade do Senhor? Senhor, se é da tua vontade, se não é, amém. Eu não posso ficar orando, jejuando contra a vontade de Deus. Eu tenho que saber, já que eu não sei, eu digo: Senhor, é da tua vontade, eu digo amém. Se não for, fecha, abre, corta, amarra, anula, cancela. Como por exemplo o filho do irmão João foi ameaçado por noia lá no Francisco Morato. Coitado, né? Na hora do recreio tinha os caras distribuindo droga,
E a professora na sala de aula perguntou, e ele, muito inocente, ele falou. Ao falar, ele se tornou no X9, ao falar, ele se tornou no dedo duro, com a gueta. E os caras ficaram sabendo, e os caras foram atrás dele, seguiram ele e foram até na porta da igreja. E lá na porta da igreja ameaçaram, fizeram, o pastor João ligou, olha, pastor Djalma, está acontecendo assim, assim, eu estou mandando meu filho aí para o senhor orar e para ficar com a avó lá no Terezinha. O menino chegou aqui, conversamos, ele explicou para mim, falei, rapaz, por que você fez isso? Não devia ter feito. Ah, mas pastor, não sabia. Inocência, né? E os camaradas estão lá, e ameaçando entrar na igreja. Falei, Deus, olhei com o menino aqui, Deus, aqui está teu servo, teu filho, o Senhor viu a inocência desse coração, tem misericórdia. Agora veja aqueles indivíduos que estão lá, eram 3. Veja aqueles indivíduos que estão lá. Se é para a vida, salva aquelas pessoas. Mas se é para a morte, morte. Foi a minha oração, amém, amém. Um mês depois o menino voltou para casa. Por quê? Houve uma chacina dessas que vocês já ouviram lá, e os 3 e 4 foram todos mortos, fuzilados. Volta para casa. A nossa oração tem... pastor, a minha oração é essa. É para a vida, a vida. Se é para a morte, morte, acabou. Não foi ficar aí com coisa não. Se é para ser salvo, Senhor, prepara o momento, prepara a hora, salva, amém. Se não é, naquela igreja não vai entrar. Não vai fazer baderna naquela igreja, no nome de Jesus. E nem vai tocar no moleque. Irmão, nós temos que usar a autoridade que Deus tem nos dado. Por isso que muitas das vezes eu fico com medo de orar. Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com orar. Às vezes eu nem oro, fico quieto porque sei lá eu o quê. A Vera sabe. Nem oro. Outro dia nós estávamos aqui embaixo, as irmãs estavam reclamando de um rato. Um ratão, antes era morcego, um rato, lá pra cá. E outro dia eu estava com as irmãs lá conversando, não sei que estudo, daqui a pouco passa um ratão. Eu levei um susto, né? Passou um rato, eu inconscientemente nem esperava, eu apontei para ele e falei, você está com o dia contado, pum. Quando foi naquela semana, a Marlene achou o gato morto lá, não achou, não achou? Achou o rato mortinho lá. Você está com os dias contados, pronto. Naquela semana o rato estava, pastor, o rato morreu. Morreu mesmo, por quê? Você está entendendo, irmão? Nós somos filhos de Deus ou não somos? Amém, igreja? Nós não somos religiosos, nós estamos aqui vivendo o reino de Deus. E o reino de Deus é isso aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos levantar o ferro. Então, minha querida, e determina. Deus abre porta onde não tem porta. Amém? Fecha, fecha. Abre, abre. Aleluia. Pai, eu abençoo todos os dizimistas, todos os ofertantes, aqueles que não são, poderão sê-lo pela tua graça e pela tua misericórdia. Estenda tuas mãos agora e confirma a bênção da prosperidade. Repreende o espírito de miséria, de roubo, de furto, tudo aquilo que está amarrado, emperrado, seja liberado agora no nome de Jesus. Seja liberado do alto da cabeça à planta do pé. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Seja próspero, assim como é próspera a tua alma. Amém. Glória a Deus. Toma posse. Glória a Jesus. Eu falei para vocês, né, que eu falei uma palavra contra o meu carro e aconteceu. Minha Brasília, né? Acabei de pegar ela novinha, arrumadinha, no mecânico, e ali no Jaçanã, pertinho do banco Itaú ali, o meu carro deu um problema lá acho que era a Brasília, né? Bomba de gasolina perto do carburador ali, né? Qualquer coisinha escapou, pega fogo. E daqui a pouco o meu carro tá lá, eu tô na Avenida Guapira, e todo mundo dando com a mão comigo, eu tô popular hoje, né? Todo mundo, eu ponho a mão para fora, mas aí daqui a pouco, aí quando eu olho pro retrovisor, aquela fumaceira no carro, o carro pegando fogo. Aí eu parei o carro, quando eu olhei assim, falei, não acredito. Peguei o extintor, falei, não vou levantar, se levantar entra oxigênio, tem a combustão. E eu peguei e levantei uma pontinha assim, meti o extintor lá e apaguei o fogo. Mas o carro estava tão limpinho, ficou todo branco com aquele gelo, aquela coisa toda. Mas eu falei, meu Deus do céu. Aí chamei, fui lá no mecânico, falei, ó, seguinte, o carro tá lá, se vira, tá aqui a chave, se vira. E fui embora, né? Mas eu me lembrei que a semana antes nós estávamos vindo aqui para a igreja para um casamento. Tudo arrumadinho, já vi mulher, né? Cabelo, chapinha, tal. E choveu, e deu um probleminha no carro, deu um probleminha, por isso que eu mandei na semana seguinte pro mecânico, né?
e deu um probleminha no carro, parou. Aí eu falei, meu Deus do céu, vai ter que descer para empurrar. A Vera, eu não desço, a Luciana, eu não desço, a Juliana, eu não desço. Eu fiz o cabelo, não sei o que tem, eu falei, meu Deus do céu. E carro Brasília era fácil, né? Você ia lá, mexe aqui, mexe lá, daqui a pouco, pá, pegou. Mas eu que vim fazer o casamento todo molhado. Mas quando eu entrei no carro, falei, porcaria de carro. Não sei porque que não pega fogo essa porcaria, ó. Eu falei, pergunta pra Vera. Pergunta pra Luciana, Juliana, não foi? Não, por que essa porcaria não pega fogo? Pronto. Mandei arrumar. Depois que estava arrumadinho, ele pegou fogo. Ó, aí eu aprendi. Fica quieto. Cuidado com o que você fala. Porque a nossa boca, ela foi feita para ser... Isso aqui é para ler alguma coisa? Não, né? Isso aqui é a nossa... Calma, Luciana, devagar. Sem pânico. Sem pânico. Irmãos, eu quero estar compartilhando com vocês algumas coisas que têm acontecido. Eu gosto de pregar o evangelho fazendo assim essas comparações, né? Nós estamos vivendo os últimos dias, nós somos o fruto de uma geração, e junto com isso vai vir angústia, vem ansiedade, vem uma convulsão muito grande. Estão mexendo com os nossos neurônios através dessas ondas sonoras, ondas magnéticas, ondas de raio gama, ondas de tudo que você possa imaginar. Porque já estão lá nos 5G, esse 5G, que aqui identifica tudo, é o mais poderoso, e também o 6G já está por aí. Mas o que é isso? Isso depois eu explico. São vários satélites que estão lá em cima, mandando o quê? Ondas, ondas e ondas. E uma delas, quando foi feito um teste, não sei se foi na Austrália, alguns pássaros que são sensíveis morreram. De repente, muitos pássaros morreram nessa situação. Cachorros também, os cachorros estão estressados. Por que cachorros estão estressados? Eles estão ouvindo coisas que não era para ouvir. Nós não ouvimos, mas eles ouvem, então ficam irritados, ficam com depressão, papagaio arrancando pena. Então a própria natureza, ela está gemendo, ela está com ansiedade, ela está com, a Bíblia diz, haverá ansiedade, haverá tribulação, opressão, angústia de alma. A pessoa não sabe por quê, pensamentos oscilantes, pensamentos de morte. A nossa mente, ela está suscetível, a nossa mente, ela está suspeita não, ela está sendo favorável, e muita gente não sabe o que acontece com a mente. É o que nós estamos vendo hoje em dia, o posicionamento do indivíduo, endurecimento do coração, indivíduos perversos, e realmente a iniquidade aumentando, proliferando, como se fosse uma virtude, inversão de valores. Então hoje em dia nós estamos vivendo um mundo incerto, você não sabe se eu sou certo ou estou errado, e é por isso que nós temos que estar firmados na palavra. Nós temos que conhecer a palavra, nós temos que conhecer quem é o nosso Deus, para que não haja confusão. Jesus, nós temos que ter consciência de quem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós temos que ter consciência da nossa fé, da nossa firmeza. Eu não estou firmado em igreja. Eu sirvo a Deus numa igreja, avivamento bíblico. Não sou do avivamento bíblico. O avivamento bíblico não morreu por mim. Eu estou aqui há 50 anos fiel a Deus, servindo nessa denominação. Eu já poderia estar em outras denominações melhores, ganhando 10 vezes mais, mas foi aqui que Deus me colocou para fazer a diferença. Você tem que estar no lugar para fazer diferença. Amém, Jesus? A luz, ela tem que estar colocada não embaixo do banco, mas lá em cima, para fazer diferença. Não amaldiçoe a escuridão. E a gente fica amaldiçoando isso, amaldiçoando aquilo, murmurando, se queixando de tudo. Mas quando nós, em vez de amaldiçoar, acenda um palito, acenda um fósforo, acenda uma vela. E no meio daquelas trevas vai ver diferença. É um palito, é uma vela, mas está fazendo diferença. E a Bíblia diz que nós somos a luz deste mundo. Nós somos o sal. Então nós temos que fazer diferença em todos os momentos da nossa vida. Por isso que quando eu estava saindo da enfermaria ontem, perguntei para o rapaz, jovem, facada. Rapaz, olhei, o guarda estava lá, todo assim, todo guardando, né? Prisioneiro, sei lá o quê. Não tive jeito, não tive. Olha, é o seguinte, e falei com autoridade, se o guarda viesse também ele ia entrar no samba, né? Entrar aqui, entrar na palavra, Jesus na veia dele.
Então, irmão, nós temos que mostrar quem nós somos. Nós somos servos de Deus. Nós não podemos ficar nesse, não, quem sabe, talvez, não, né? Quem sabe, eu sou. Não podemos ficar em cima do muro. Seja a sua palavra assim, sim, não, o que passa disso é procedência demoníaca, tem demônio, tem ação, é guerra espiritual. Eu quero falar desses últimos dias, que é uns dias de conflito social, conflito espiritual, conflito educacional, político, ainda nem imagino, então tudo envolve. Mas pastor, política tem na tua casa, política tem que ir dentro da igreja, quando fica com panelinha, isso é política, todo lugar tem. Aonde os crentes têm que estar? Os crentes têm que estar tomando as suas posições em diversos lugares. Por isso que aquele meu livro, Os Guerreiros do Fogo, é uma revelação tremenda que Deus me deu há 25 anos atrás. Deus ia levantar nos últimos dias os guerreiros da 10ª hora, no finzinho dos últimos dias, Deus ia levantar pessoas que para alguns era despreparado, não tinha teologia, não tinha faculdade, não tinha isso, não tinha aquilo, mas Deus ia levantar aqueles rejeitados, aqueles discriminados, Deus ia levantar esses homens, e esses homens iam terminar a obra. Eles iam terminar a obra, e eles terminam a obra, mas não tem a mesma categoria, não tem diploma, não tem nada. Mas acontece que esses guerreiros da 10ª hora não é de dentro da igreja. Deus está levantando no reino dele. Deus está levantando nesse Brasil. Deus está levantando nesse mundo. O seu servo. Deus tem o diabo é servo de Deus. Deus disse, mandarei Nabucodonosor, meu servo. Olha lá. Que vai levar vocês para a Babilônia por 70 anos. Deus está dizendo, meu servo. Por isso que ele tem o controle de tudo. Alguém se rebelou? Não. Se rebelou porque Deus tem o controle nas mãos. Nabucodonosor, quando abriu a boca dizendo tudo isso, eu consegui com o meu poder, com o meu braço forte, com o meu exército, eu sou o cara, jardim suspenso da Babilônia, olha só, todas as nações do mundo sujeitas ao meu poder. Houve uma voz do céu que disse, louco, né? Você vai ficar 7 anos. Deus fez aquele homem comer capim. E por 7 anos ele comeu capim, cresceu penas, cresceu penugem, cresceu unha, cresceu tudo, ficou de 4 e comeu capim. E Deus disse, para saber que eu sou Deus, depois de 7 anos, você será reconduzido de novo ao seu trono, para que você saiba que Jeová é Adonai, que Jeová é o único Deus, amém? Que Jeová é o soberano sobre todas as coisas. Então nós temos que entender que nós estamos adorando. Não é igreja, tira a igreja de lado, tira o sistema de lado. Entramos na presença do Senhor, com autoridade, somos filhos de Deus. Fomos tirados das trevas e transportados para o Filho do seu amor, do seu reino, que é Jesus. Não estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui no reino de Deus. E é nesses últimos dias que nós temos que mostrar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos chamados para anunciar as virtudes de Jesus, de Deus. E não ficar pregando evangelho disso, evangelho daquilo, evangelho do avivamento, evangelho da quadrangular, evangelho da batista, uma vez salvo para sempre salvo, ou predestinação. Não, nós temos que pregar quem? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quem? Jesus. O Espírito Santo, glorificando Jesus, e Jesus glorificando o Pai. A Ele toda a glória e toda a honra. Amém, Jesus? Não tem que ficar com placa de igreja, não tem que ficar com denominações ou com divisões. Mesma coisa o Brasil, não tem que ficar com essa disputa de partido, esquerda, direita. O bem é nacional, o bem é do Brasil, o bem é do povo. Se realmente se unirem em favorecer o povo, a nação, essa nação é a maior nação de todos os tempos. Essa aqui vai ser a primeira nação do mundo. O primeiro, como é que fala? Estados Unidos é a primeira potência financeira do mundo, mas não é. Eu creio que a China estão ali quase, né? Mas o Brasil pode ser. Se todo mundo se fechar, não tem puxa para cá, puxa para lá, e não tem intervenção, não tem guerra, não tem nada. O que nós queremos é que o nosso jovem, cadê o João Pedro? Cadê? Eu vi ele aqui, que sumiu. João Pedro está aí, está até meio gordinho, fofinho, né? Mas se vem uma confusão tremenda aí, ele vai ter que pegar em armas. O nosso jovem de 18 a 21 anos vai ter que ir para frente. Quando na realidade é isso que tem que acontecer. Ele vai lá, tem que fazer, volta para casa, vai namorar, vai para a faculdade. Essa é a nossa vida. Está entendendo, irmão, como é que é? E agora nós cristãos a mesma coisa.
Se nós começamos a nos fechar em torno da cruz, nos fechar em torno de Jesus, em torno da nossa salvação, em torno do reino de Deus, e deixar esse negócio de igreja, de placa de igreja, você vai ver só o que Deus faz. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, aí está dizendo, e o povo, é o povo dele, quando se une, quando começa a orar, só isso, confessa os pecados, Deus diz, eu saro a tua terra, eu saro. E Deus já está sarando. E Deus já está sarando. Amém, Jesus? Eu falei, Deus manda o exército. Deus falou, não preciso do exército. Deus, para resolver a parada, ele não precisa do exército. Ele precisa de um só. Um. E quando ele chama o mais fraco. E quando ele chama o mais complicado. A mesma coisa Elias. Elias reclamou de Deus, Deus. Só eu fiquei, mataram todo mundo. Deus disse, engano seu, rapaz. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. 7.000 melhor que você. Então Deus, quando chama, Ele não chama o forte. Ele não chama o capacitado. Ele chama aquele que não é capacitado. Mesma coisa nós vemos o nosso presidente. Muita gente diz, não tem postura, não tem, mas é ele que levantou. E não tem ninguém para fazer o que ele está fazendo. Mas o Trump lá, o galego, chama de galego lá, mas o camarada livre, independente, camarada empresário, líder, contra tudo, lá está o camarada, porque Deus levantou para dar equilíbrio no norte e no sul. Porque na Europa, que são as 10 nações, 10 chifres, onde já está tudo dominado. Onde não está dominado são esses 2 pêndulos que Deus está atuando. E nós estamos no meio disso. Nos dias de Noé, joga lá, querido, você jogou, joga esse quadrinho. Não dá para ver, mas tudo bem. Mas só para vocês verem que Jesus está voltando. Nos dias, como foi nos dias de Noé. Essas coisas que estão acontecendo, a gente fica, nossa, a Bíblia diz, olha, e o que está acontecendo aqui, foi o que aconteceu lá, foi o que eles viveram. Só que lá eles não tinham ética, não tinham moral, não tinham limite. Deus, nem pensar, Deus do dilúvio, porque o Deus do dilúvio ainda não tinha se manifestado. Deus quem? O Deus de Adão. Mas tudo bem, o Deus de Adão é aquele que expulsou Adão e Eva e tirou o jardim, que é o reino, tirou o jardim, deixou a terra lá. Tudo isso que está acontecendo, e um pouquinho mais, é que eu não dá para entrar, mas veja bem, naquela época houve intervenção de anjos. Anjos interviram aí. Muita gente diz, não, é o filho de Adão, o filho de Sete. Para com essa besteira. Os filhos de Deus casaram com os filhos dos homens e geraram gigantes. Gente, então hoje os crentes, nós crentes não podemos casar com aqueles que não eram crentes. Não tem nada a ver. Durante 4.000 anos, a ideia escrita nos livros falados, Joséfo, o grande historiador, e outros demais, a ideia era exatamente esse. Os anjos se rebelaram e tomaram as mulheres para si, mas anjo não tem sexo, mas tem a teofania. Ele se modifica, assume o corpo humano, e tomaram para si, geraram o gigante, contaminaram a raça humana, contaminaram, houve intervenção de anjo, houve intervenção de demônios, tudo nesse período, no capítulo 5, 6, 7. E Deus disse, o gênero, entra gênero, o gênero humano está corrompido. O que estão fazendo hoje em dia? O gênero humano, Deus disse lá, está corrompido, com a intervenção de anjos, com a intervenção de demônios. E depois com o resultado disso, com aqueles, não vou dizer, era esqueci o nome, que eram... Esqueci o nome deles agora, que era o resultado disso tudo, né? Que gigantes que eram famosos, de renome, famosos de renome, mas não mostram o que na realidade eram. Eles sozinhos destruíam a terra. Foi por isso que Deus interviu. Porque a terra, todo o gênero humano, era homem com homem, mulher com mulher, com animal. Daí entra a pontadinha, tudo foi criado nesse período. Ali houve uma pontadinha que saiu a mitologia grega, a mitologia egípcia, saiu tudo dali. Tudo dessa mistura. Porque logo mais adiante Deus separa, com confusão de língua, Deus separa, em continente separa todo mundo. Mas cada um levou a sua cultura, cada um levou aquilo que tinha aprendido lá, nesse período. E nós podemos ver, coloca lá, querido, o próximo quadrinho. Não quero pegar em cima do quadrinho, mas eu quero só pontuar. Lucas, Jesus falando, e assim como foi nos dias de Noé, será também
nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, é exatamente isso daí. Homem com homem, mulher com mulher. Já teve uma igreja batista aí que a pastora, o pastor, realizou o primeiro casamento de mulher. Não vai muito longe, nós temos uma igreja aí que a pastora e a outra pastora, são duas pastoras, são lésbicas. Dirige o culto, aqui você pode vir com seu companheiro, aqui você pode vir com a sua companheira. Você percebeu que é uma liberdade, que não é uma liberdade, é uma libertinagem, que vem dos libertinos, uma corrente filosófica, dos libertinos, da anarquia, liberou geral. Hoje nós estamos vivendo o liberalismo. O liberalismo é uma corrente filosófica também. Ela entra em todos os lugares, alterando o comportamento da sociedade e das pessoas. Os libertinos estão aí, a nova filosofia, mas não é nova, mas ela está sendo, com a globalização, está juntando tudo. É como dizia meu irmão, né? Vai dar uma samba do crioulo doido. Então junta tudo e mistura. É o que nós estamos, é tudo junto, misturado, tem que misturar. Você não pode ser único, você não pode ser autêntico. Você não bebe por quê? Tem que beber. Você não fuma por quê? Tem que fumar. Por que não? Porque por que você tem que ser diferente? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu tudo. Outra coisa, eu li para vocês quinta-feira, aqui na terra, quando Deus fez, não chovia. Era uma brisa que descia sobre a terra. Não havia chuva. Vocês podem ver lá no capítulo 2 de Gênesis. Então era uma brisa que vinha e aguava toda a terra. Agora, quando vem Noé falando que vai chover, o povo não sabia o que era chover. Você é doido. Que chover, que nada. E outro, ele começou a fazer uma arca longe do rio, longe de tudo. Foi aí que disse, o cara pirou durante 120 anos pregando arrependimento. Noé, o pregoeiro da justiça. Arrependei-vos. Deus o Altíssimo vai transtornar todo esse mundo. Olha, é aquele que vai ser salvo, aquele que entrar na arca, aquele que se arrepender, deixa suas práticas, deixa o seu homem, deixa a sua mulher, deixa o seu animal, deixa de adorar demônios, deixa de interagir com essas coisas. Naquela época houve intervenção de anjos e demônios. E na nossa época também, a Bíblia diz, no capítulo 4, segundo Timóteo, diz, e nos últimos dias darão ouvidos à doutrina de demônios. A igreja, no geral, está sendo influenciada por doutrinas de demônios, que com muita sutileza, está lá, Timóteo, nos últimos dias darão ouvidos à doutrina de demônios. Sobre isso, sobre aquilo, é o que nós estamos vendo. Uma pastora lésbica com a sua companheira lésbica, agora não sei quem é quem é ativo, quem é passivo, mas tudo bem. Com a sua igreja. Isso é para pegar os desagregados. Isso é para agregar os discriminados. Olha, se a Bíblia está dizendo que quem pratica tais coisas não entrará no reino do céu, quem são eles para enfiar na goela abaixo de Deus e dizer, não, nós vamos mudar a situação, nós vamos mudar, e vamos mudar até a tua palavra, vamos mudar a Bíblia, vamos mudar. Já deram um avanço aí, fizeram a Bíblia e meia rosa. Aí vai ter a Bíblia rosa, vai ter a Bíblia azul, e vai ter a Bíblia de acordo com o que eles acham que é certo, alterando aqui, como que dizendo, os céus não interessa, rompendo-se com os céus, faça o que tu queres, tem que ser o que você quer. Quando eu vejo uma criança de 8 anos dizendo, mas por que vocês estão falando tanto desse negócio de mulher com mulher, homem com homem, por quê? O que tem? Uma criança de 8 anos, quando responde dizendo o que tem, se ela escolheu e se ela quer? Uma criança de 8 anos. Então significa que essa geração já está preparada, já está entendendo. O que importa é o que você quer. O que importa é o que você escolhe. Não importa o que a lei diz. Não importa o que a ética diz. Não importa o que o costume diz. Não importa o que teu pai, tua mãe, tua avó estão dizendo. O que importa é você se satisfazer, se realizar, ser pleno. Viva a sua vida com intensidade. Viva o aqui e agora. Viva o seu momento. Traz confusão, traz. Vê essa menina aqui, ó.
Jéssiquinha. É a geração dele. É a geração do Pedro lá, como é que é? João Paulo, o jogador. Estou profetizando a tua vida, tá vendo? O jogador. É a geração dele. Ele vai entender tudo isso. Hoje não tem mais namorado, é namorido. A gente quando namorava, a sogra ficava lá. Antigamente ficava no meio dos dois. Ou a sogra ficava ali, ou a sogra colocava alguém de vela. Segura a vela aí, fica de olho neles. Hoje não, hoje o namorado vai na casa do namorado e já o reduto é o quarto. Cadê? Estão lá no quarto. No quarto fazendo o quê? Não, é o espaço dela. Eu vi uma mãe falar, ela falou assim, não, minha filha, tal, eu já deixei ter o quarto dela, que é o espaço dela, que ela chega e tal, ela pode levar quem quiser no caso, entre aspas, o namorado. Aí no dia seguinte a mãe acorda, o camarada tem um cara de calção lá, sem camisa, andando pela casa. Quem? O namorado da minha filha. Ah, se passou a noite aí. Ah, eu nem vi vocês chegarem. Algumas mães às vezes vêm no culto, tá, tudo bem, deixei meu filho em casa. O menino lá em casa, namorado, né? Por que ele vem? Ah, não vem na igreja, não. Mas não sai não, preferi ficar em casa. Porque aí fora é muito perigoso, não sei o que tem. É melhor ficar em casa, porque eu sei que está em casa. Sabe que está em casa, mas ele sabe que você vai ficar 2 horas aqui no culto. E durante 2 horas a sua casa vai virar um motel. E ainda a mãe vem, crente. Vocês perceberam, meu, que as coisas estão... Ah, mas o que eu vou fazer? São os dias que nós estamos vivendo. Você tem 18 anos? Ó, você tem que fazer o que eu mando aqui. A casa é minha. A americana é assim, a casa é minha, não é sua. A casa é minha. Você tem que obedecer. Não vai fazer bandaeira aqui na minha casa, não. Quer fazer, faz na sua. Bom, vamos prosseguir. Mas no dia, veja bem, ele faz 2 comparações. Ele faz a comparação com a geração de Noé, e depois ele faz comparação com uma geração um pouquinho mais adiante, que é de Sodoma e Gomorra, que é de Ló. O mesmo aconteceu. Vocês perceberam que o mundo antigo foi destruído, Sodoma e Gomorra foi destruído, e todos os impérios que permearam, que perfiguraram, que tiveram esse perfil, foram destruídos? E muita gente diz que Deus não vai destruir. Vai sim. Vai sim. Ah, Deus é amor. Agora estão pregando Deus é amor. Da tolerância. Deus tolera tudo. Deus tolera tudo, tá entendendo? Deus é amor, Deus tolera. Deus é amor, mas o amor tolera. Deus é amor. Mas Deus é tão lindo, maravilhoso, que Ele é amor. Ele deu o que Ele tinha de precioso, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que Ele queira não pereça, mas tenha vida eterna. Mas isso tem um preço, isso tem um valor. Deus é amor, mas Deus, para proteger-se dele mesmo, Ele criou a justiça. Como que dizendo, Deus é amor, ama tudo incondicionalmente. Mas quando esse amor vai ultrapassar o limite, a justiça intervém. Tudo Deus permite porque Ele ama, mas não abusa. Não ultrapassa o limite. Deus colocou um limite, está escrito. Deus colocou um limite. E quando o indivíduo chega nesse limite, o amor de Deus deixa de se manifestar e manifesta a justiça. Por isso que Deus é amor, mas também é justiça. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo de número 23. Próximo, querido. Estamos vivendo o tempo do fim. Próximo. Noé, aí pregando, levou a fazer a arca aproximadamente 120 anos. Assim como a maioria não acreditou em Noé, que era um pregador da justiça, assim também não acredito na volta de Jesus. Tem muito crente que não acredita. Muita gente fala, isso daí já ouvi desde quando eu entrei na igreja, está falando a mesma banda. Mas acontece o seguinte, Jesus pode voltar individualmente para você, como voltou para o meu Antônio. Não é preparado para arrebatamento, é preparado para quando o Senhor te chamar. Eis-me aqui, Senhor.
Estou pronto. Próximo. Não é pregando, zombando, vai. Conclusão, não é a conclusão. Conclusão é para depois, querido. Vamos lá, passa isso aí também. As orgias. Hoje em dia, esse carnaval que passou, misericórdia. Vai, o próximo. Depois que choveu, né? O povo não acreditou. Volta o anterior. Depois que choveu, o povo não acreditou. Noé falou a verdade. Aí escureceu tudo. Chove, chove, chove. Enche, 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 enche. O único lugar que estava lá era lá em cima. Quando todo mundo chega lá, já era tarde demais. A porta estava fechada e foi um anjo que fechou. E o anjo fechou para o lado de fora para que Noé não abrisse. Acabou o tempo da graça. A arca era a salvação do Senhor naquela época, em que 8 almas foram salvas. Hoje a arca simboliza Jesus Cristo, ele simboliza o reino de Deus, aquele que aceitou Jesus, não que virou crente, não que virou evangélico, não que virou gospel, mas aquele que nasceu de novo, aquele que aceitou e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que alargou tudo, aquele que pegou a cruz, aquele que está santificando a sua vida, aquele que não é prosmíquo, aquele que realmente está levando a sério a tua fé. É a arca da salvação em Jesus. Próximo. Agora você imagina um bando de gente querendo, batendo na porta, querendo entrar, não vai entrar, porque mesmo que Noé quisesse, se condoído, dizendo, puxa vida, é a Maria com o filho dela, é o Joaquim que está lá, e a Maria, leva meu filho, leva minha criança, não tem como, meu filho, não tinha como abrir a porta, o anjo fechou, é o juízo de Deus, vê o limite, tem limite, tudo tem limite, Deus tem limite, Deus estabelece limite. Deus estabelece critério. Próximo. Morreram tudo, né? E nesse momento, os espíritos que atuavam naquela época foram aprisionados. Foi um juízo de Deus simultâneo. Esses anjos, esses demônios foram aprisionados, estão aprisionados em prisões eternas. Estão lá guardados. E eu quero ler isso com vocês. Para ver que Deus estabelece o juízo. Está lá, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro. Às vezes eu vou citando as escrituras, que eu já conheço de cor, né? Mas às vezes é bom dar uma paradinha para examinar detidamente, para falar. Para não falar o pastor falou, não, estou falando o que está escrito. Capítulo 3, versículo 18 ao 20. Deus é o juiz de todas as coisas. Deus é o juiz dos vivos e dos mortos. Deus não vai julgar só no juízo final. Daniel fala do ancião de dia. Daniel fala que estabelece-se tronos de juízos que acontece antes do juízo final. Por isso que diz juízo final. Como Beltesazar. Beltesazar foi dito, né? Pesado foste em balança e foste achado em falta. Quando? Naquele mesmo momento ele foi pesado, naquele mesmo momento ele foi julgado, naquele mesmo momento que ele resolve afrontar a Deus. Então esse pessoal que está aí fazendo essa baderna, esquece que Deus, só no juízo final, depois que eu morrer, não. O tribunal do Senhor já está estabelecido. Não temos hoje tribunal de pequenas causas? Você pensa que no céu também não tem? Vamos lá, capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte: pois Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Veja bem, aonde que Jesus... Olha, esses indivíduos aí, que morreram no antedilúvio, toda aquela turma, aquela geração, estavam nas regiões. E Jesus, quando foi morto, a Bíblia diz que ele desceu às regiões inferiores da terra. Fazer o que lá? Ele não foi pregar para a salvação. Ele foi dar testemunho que a palavra e o evangelho que Noé pregou era verdade. Tanto é verdade que eu estou aqui. Noé pregou a meu respeito. Então Jesus desceu às regiões inferiores e pregou aos espíritos não para a salvação, mas testemunho para juízo. Para que eles recebessem justo juízo. Como que dizer, nós estamos sendo julgados por quê? Porque não crê. Crê no quê? Aí vai estar ali Jesus Cristo.
Posso ouvir amém? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, vírgula, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Olha, a paciência de Deus, está vendo? A paciência de Deus. Quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Moisés, está vendo? Exatamente, enquanto Noé preparava, a misericórdia de Deus estava sendo pregada por Noé. Nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através das águas. Posso ouvir amém? Agora vamos ver 2 Pedro 2,4. Aí mesmo, já que estamos aí perto, 2 Pedro 2,4. Deus não estabeleceu um juízo naquela geração? Estabeleceu. Estabeleceu um juízo com os anjos, com os demônios e com os habitantes antediluvianos. Depois Deus estabelece juízo em Sodoma e Gomorra. Cai no fogo do céu, enxofre. Alguns diziam que tinha até, como se diz, algumas coisas como se fosse radiativo. Como se um tipo de bomba atômica caísse ali. Fogo e enxofre. Porque não deu mais nada. Não nasceu mais nada. Deus estabeleceu o juízo, estabeleceu. A mulher a mulher, não do amigo de Deus, a mulher do sobrinho do amigo de Deus, que era Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Deus usou de misericórdia com ele. Mandou a família sair, mas a mulher olhou para trás e o juízo de Deus veio sobre ela. Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Ah, mas é a mulher a mulher de Ló, mas porque olhou. O juízo de Deus foi sobre Sodoma e Gomorra, sobre toda a impiedade, sobre toda a prostituição, sobre tudo que estava lá, toda a energia, todo o karma, tudo que estava lá. Mas a mulher de Ló olhou para trás, por quê? Porque alguma coisa estava no coração dela. Então o juízo de Deus foi sobre ela e foi sobre aquilo que estava no coração dela. Por isso que ele diz, não olha para trás. Vocês estão entendendo? Mas por que a mulher virou lá? Porque estava no coração. E o juízo de Deus vem sobre as coisas, inclusive as que estão no meu e no teu coração. Está entendendo? Sim ou não? Amém? Então presta bem atenção que isso aqui é importante. Amém? Agora vem, porque se Deus não poupou, vou ler com vocês aí, né? Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, que anjos que pecaram? Cadê? Ah lá, que eu falei, Gênesis 6. Pois se Deus não perdoou, né? Se Deus não perdoou o anjo, vai perdoar você? Se Deus não perdoou o anjo que pecou, então nós temos que nos arrepender. A mensagem é arrependei-vos e convertei-vos. Não tem, a mensagem fora do evangelho é essa. Alguém disse que um desses camaradas grandão da política vai virar pastor do inferno. Sinagoga do diabo. Porque para ser servo de Deus, para entrar na porta, a porta é estreita, o caminho é estreito. E para entrar tem que se arrepender e tem que se converter. Se roubou, devolve. Se roubou, devolve. Distribui aos pobres. E se defraudou alguém, devolve 4 vezes mais. E depois vem. Isso é reino de Deus. Não é igreja. Isso é reino de Deus. Não é igreja. Dos homens. Com placas. O que prevalece é a palavra. Não é o que estão dizendo. Alguém levanta com uma doutrina e todo mundo corre atrás. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? O governador do Rio está proibindo de pregar, discriminar contra essa categoria. Vai ter que fazer casamento. Brincadeira, eu queria morar no Rio agora. Eu queria estar lá no Rio. Governador, saiba tu. E houve pessoas muito mais importantes que você, imperador, poderosos, majestosos, que se levantaram e se curvaram. E eu fico com a palavra. Você pode fazer, Supremo pode fazer a lei que for, a lei maior, esta aqui, ó. Esta é a lei maior. Esta é a palavra do Deus soberano. Passarão os céus e a terra, mas essa palavra não passará. E ninguém acrescenta um tio e uma vírgula, nada. E essa é a palavra do Deus eterno, soberano, Rei de reis, Senhor do Senhor.
Eu sou servo dele, eu prego a palavra dele. Esse decreto é um insulto, é uma infâmia. E se o Supremo também levantar, está debaixo da mão, pensa que é Supremo. Supremo do quê? Às vezes leva o Supremo, acha que é Supremo. Só existe um que é Supremo. Só existe um que é Supremo. Só existe um que é Supremo. Só existe uma autoridade suprema. Martinho Lutero diz, eu só reconheço sola a Escritura. Martinho Lutero estava dizendo diante do Papa, eu reconheço como única autoridade as Escrituras. Sola as Escrituras é a verdadeira e única autoridade na terra. Não existe outra autoridade a não ser a palavra. E dela emana todas as outras palavras. E dela emana a autoridade. Se tem autoridade porque foi delegado. Se o Supremo está lá, tem autoridade porque foi delegado. E a delegação foi do povo. Ninguém se intitula. Cabeça de toda autoridade é Deus. Por isso que Pilatos, quando enquadrou Jesus Cristo, disse, não sabe que eu tenho autoridade sobre você para soltar, prender e fazer acontecer? Jesus disse, tudo bem, eu estou me sujeitando, meu querido, a sua autoridade, sabe por quê? Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do alto não fosse dado. Então a autoridade é do alto. E Jesus se sujeitou dizendo, faz o que você tem que fazer. Eu me sujeito não a você, mas à autoridade que está em você, que veio dele. Eu estou cumprindo a vontade dele, o plano dele. Uau! Uau! Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Aonde nós estávamos lendo, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o... Esse é o final. E não poupou ao mundo antigo. Você pensa que esta geração vai se escapar? Dizendo que Deus é amor, Deus não vai julgar, Deus não vai acontecer? E não poupou ao mundo antigo. E não poupou. Meu Deus. É poupou, irmão. É que às vezes é que a minha tradução diz poupou. Então deixa eu ler aqui na minha tradução, né? 2:5, né? 2:5. Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui na minha. Tá certo, ó. Se não poupou, é que eu estou acostumado com essa aqui. E se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Dilúvio é juízo. Se condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. Isso é um exemplo, Deus deixou exemplo, mas parece que não cai a ficha. E se livrou ao justo Jó, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as justas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundícia, concupiscência, e desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Amém, igreja? Deus é Deus. Próximo, põe o próximo quadrinho lá, vamos lá. Vem lá na frente. Para que vocês possam começar a entender. Sabe por quê, irmão? Numa semana vai acontecer uma coisa, na outra vai acontecer outra coisa. Num dia vai acontecer uma coisa, no outro dia vai acontecer uma coisa. Então você vai ficar assim, oscilando. Você vai ficar meio titubeando. Vai acontecer. Já está acontecendo. Vai intensificar mais ainda. Então você tem que estar firme. Você tem que estar firme. Você tem que estar com o capacete. Você tem que estar com toda a armadura de Deus. Que o bombardeio virá. O bombardeio virá e vai se intensificar mais ainda. Lá o pessoal levantando a bandeira do gênero, próximo. Marcha, orgulho gay, ali. Homem com homem, mulher com mulher, toda essa depravação. E alguém diz, não, exatamente, eles estão introduzindo isso para acabar com a família.
é para acabar com a sociedade, é para acabar com o Estado, é para acabar com a nação, é para acabar com o povo. Mas isso não é só politicamente falando. Esses espíritos vêm de uma organização, de uma conspiração muito maior do que isso. Ela já vem desde aquela época, desde Gênesis capítulo 6. Nunca parou. Ela está sempre pontuando a história. E agora é o último dia, são os últimos dias. Então estão vindo com tudo, junta tudo, tudo que é lixo. Humanismo, liberalismo, os vandalismos, que é os vândalos. Os vândalos eram um povo que habitava e invadiu o Império Romano. O Império Romano caiu não por um grande exército, caiu pelos vândalos. Que eles entravam e começavam a vandalizar, destruir, quebrar, anarquizar. Né? E agora o que nós estamos vendo nos últimos dias? Muita gente diz, pastor, não pode. Como não pode? Estão fazendo e vão fazer. Vão fazer. Você tem que manter essa postura. Você não tem que ter vergonha do Evangelho. Não foi Jesus que esteve lá, não. Agora colocaram Jesus negro lá e penduraram na cruz. Vai aparecer Jesus de toda maneira. Nós temos que diferenciar esses aí do verdadeiro, daquele que ressuscitou e daquele que está sentado no trono. Amém, Jesus? Nós temos que mostrar ele. Mostrar a sua essência. Nós estamos aqui para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Jesus não é esse lixo social. Estão querendo aí dividir em classe, exaltando demônios. E, já vê, lembra que eu falei para você que lá tinham demônios? Os demônios estão sendo exaltados como? Aí, então a mesma coisa. Vocês perceberam que eu falei de demônios lá? Que interagiram na sociedade lá, antes do dilúvio. E aqui, estão sendo exaltados através do quê? Dos meios de comunicação, através das escolas de samba, através introduzindo na cultura. Hoje os homens, em todo lugar você vê balada, droga. Próximo. Carnaval de rua. Vocês perceberam uma coisa? O carnaval não acabou não. O carnaval antigamente era concentrado, Sapucaí concentrado aqui no Sambódromo. De uns 4, 5 anos para cá, começou a se diversificar nas 4 zonas, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, e começou, agora virou carnaval de rua. Se olha a multidão, aí, a multidão que eu consegui tirar algumas fotos, aí, a multidão em Ibirapuera, na Santos Dumont, na Praça da República, e vai se proliferando. E com isso vem os arrastão, e com isso vem todo esse tipo de violência. Próximo. Outro. Terminou já? Terminou, né? Conclusão, vivemos dias muito parecidos com os dias de Noé. O sinal de Deus, o sinal de que Deus não destruiria mais a terra com água. Ele disse que não ia destruir a terra com água. Como de fato, né, depois do dilúvio. Ele deu o sinal. Mas antes disso não tinha aliança nenhuma. Então ele destruiu com água. E agora ele vai destruir com fogo. Vai cair fogo do céu. Essa terra está preparada para enteuserada, está sendo armazenada para o fogo. Deixa eu ler mais um versículo e já vou terminar. Isso é importante, meus irmãos, você está lendo, porque quando você está conversando na sua sala, com seus amigos, vai puxar uma conversa, o que você vai falar? Você não tem argumento, tem que ter argumento, está aqui, vai ter, está aqui na palavra de Deus. Abre a sua Bíblia, se é espírita, abre a sua, se é católico, abre a sua, vamos lá, está aqui. E vamos discutir, e vamos ler a palavra. Esse é seu papel como cristão. Você não é crente, você não serve a Jesus há tanto tempo e não sabe dizer a respeito desse seu Deus? Quem é Ele? O que Ele pode fazer por mim? Não, o que Ele fez. Não o que Ele pode, o que Ele fez. Isso é graça. Então anulando a graça de Deus, né? Agora vamos ver o outro lá. Muita gente não vai gostar desse, mas veja bem, Deus tem tolerância zero com o pecado. Por quê? Você viu o que aconteceu com Moisés? Eu pergunto, Moisés pecou? Deus mandou ele falar com a pedra, ele bateu na pedra. Uma coisinha à toa. Não tem nada demais. Hoje não teria nada. Mas Deus disse, não mandei você falar com a pedra? Por que você não me obedeceu? Por causa disso você não entra na terra prometida. Está aí. Miriam, que era a irmã mais velha dele, com o seu outro irmão mais velho Arão, estavam tricotando, dizendo, mas você não é mais velho, por que Deus não fala através de você? Por que só através dele? Por que Deus fala através dele e não de você, que você, aqui, querendo dividir?
E Deus ouviu a conversa, e Deus chamou os dois para fora, disse, sai os dois para fora. Moisés é meu servo, fiel em toda a sua casa, e eu falo com ele cara a cara, ninguém falei, mas Moisés é meu servo. E vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo. Portanto, você, Miriam, vai ficar leprosa durante 7 dias. Deus ainda poupou Arão, porque ele era sacerdote. A mínima coisa, estava tricotando, falando, Deus não tem por inocente o pecador. Mexerico, fofoquinha, mentira. Para nós é comum. Mas não, aqui, Deus não tem. Deus não leva. Deus leva em conta. Deus não tem por inocente. Tolerância zero. Amém? Ah, mas foi só uma moedinha de 5 centavos. Moedinha de 5 centavos, 5 milhões, a mesma coisa. Um clips, uma caneta. Ah, mas sim, é sua? Não, então por que pegou? Agora mesmo a gente estava indo para a nossa garagem, o camarada assim, chuchando o pé de abacate da nossa garagem lá onde guarda os carros, do lado de fora do muro, chuchando e o outro apanhando. Do lado de fora do muro. Fui lá pro camarada e falei, meu filho, tem um cara chuchando pegando os abacates daqui. O cara já saiu, mas esses caras, você está entendendo um abacate, mas tá lá. Vai brigar com o camarada, mas o abacate está pro lado de cá, mas o abacate é meu. Você pediu? Você está entendendo, irmão? A questão que você pediu, mas o cara está lá com a maior naturalidade pegando. A consciência vai ficando cauterizada e você não sabe o que é certo e o que é errado. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Judas, capítulo 1, Judas. Evangelho. Judas, você vai ver ali, ela é bem curtinha, mas Judas vai falar desses espíritos em prisões. Deus estabelecendo o juízo. É depois de João e um pouquinho antes de Apocalipse. Isso. Veja bem, 4:6. Porque não tem capítulo, né? É um capítulo só, né? Veja bem, contra os ímpios e falsos mestres. O que está cheio de falso mestre hoje em dia? Torcendo a palavra, falsificando a palavra, enganando o povo. Diz lá, 4:6. Pois, eu vou ler aqui, porque lá, 4, versículo 4, porque não tem outro capítulo. É versículo 4, tá? Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito tempo estavam destinados para o juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis ciente de tudo uma vez por toda, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Meu filho, é crer ou não crer? E continua no 6. E aos anjos, veja bem, Deus reportando aos anjos aqui. E aos anjos que não guardaram o seu principado, que é principado, o seu estado, o seu habitat. Deixaram o seu estado de anjo e tomaram forma humana e se corromperam. E deixaram o seu habitat eram as regiões cósmicas da Terra, mas entraram na Terra para fazer o que não deviam fazer. Por isso está dizendo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Já estão lá. E continua dizendo um pouquinho mais, e 7. Assim também, da mesma maneira, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se prostituído com aqueles, e ido após outra carne. Ido após outra carne significa, né? Carne humana com carne humana, nem homem com homem, outra carne. Que quando Deus vem lá no Torá, nos 10 mandamentos, nas ordenanças, Deus proíbe o homem não se juntar com a sua irmã, nem com a sua mulher, nem com a sua sogra, nem com um animal, nem com isso, nem com isso. Deus é abominação, abominação.
Essas pessoas são abominação. Lá em Apocalipse diz, os abomináveis não entrarão no reino de Deus. É nessa categoria aqui que vai se encaixar, né? Indo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não tem. Deus é bom. Deus permite. Deus é amor, não vai permitir. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas Ele é um fogo consumidor. E essa geração pecaminosa, que se arrependam enquanto é tempo. Autoridades que têm poderes municipais, estaduais, federais e outros, que se arrependem enquanto é tempo. Que se arrependam enquanto é tempo. Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que vocês podem fazer é viver o máximo de 70, 80, 90 anos. Se algum chegar, chega no bico do corvo. E daí? Onde você vai passar a eternidade? Não vai levar os rios de dinheiro que você roubou ou ajuntou. Mas que esses rios de dinheiro seja maldição na tua mão. Seja maldição para a tua família. Para aquele que tocar nele. Porque esse dinheiro roubado, esse dinheiro retido nos paraísos fiscais, ceifou e tem cefado milhares de crianças, milhares de mães, tem tirado oportunidade, tem trazido miséria, transformado o pobre em miserável. É tempo de se arrepender. Que esses homens pensem um pouquinho e se arrependam dos seus pecados e se convertam e aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador, enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque o tempo de vocês estão contado. Posso ouvir amém? Amém. Agora concluindo, irmão, eu estou sempre concluindo porque eu gosto dessa parte, eu gosto. Tem muitas outras. Eu sou ministro do Evangelho, não sou do avivamento bíblico. Sigo o avivamento bíblico, mas sou ministro de Deus. Eu não fui chamado para a não ser pregar a sua palavra. Do meu jeito. Apocalipse. Eu tenho outras tantas, depois talvez eu passo para vocês no WhatsApp, para vocês depois sentar e examinar, irmãos. Não sejam indoutos, não fiquem aí alheios às ondas de doutrinas que estão varrendo por aí. Examine as Escrituras, porque nela vocês têm a vida eterna. Amém, Jesus? Apocalipse, cadê Apocalipse? Apocalipse 21, 7 a 8. Já estou terminando, já vamos tomar ceia. Agora mesmo, quando você chega em casa, já pode sentar lá, dar uma pesquisada, falar, e ler, chama lá os amigos, irmãos, vamos ver aqui a palavra, vamos ver o que a Bíblia diz. Meu irmão, quanta gente eu ganhei, quantas almas eu ganhei assim? Quantas almas? Né, Cida? Cida é um exemplo. Eu faço isso não de agora, né, Cida? Eu faço isso desde quando eu tenho 17 anos, né? Sento com o pessoal e leio a Bíblia. Não era isso que eu fazia? Pronto. Não estou falando para vocês, é porque eu fiz, porque eu faço, né? 21 diz, 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos... Agora eu vou ler lá, que ela é mais pesada. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora eu vou ler aqui no meu, veja no meu aqui. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros e aos feiticeiros, e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e esta é a segunda morte. Agora eu quero ler também 22, fechando, né? 22. Vocês que querem alterar as escrituras, que estão aí com a ideia de mudar, escrever uma nova Bíblia, porque a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é autoritária, a Bíblia, não pode ser assim. Vamos escrever a nossa Bíblia. Pode escrever, sua cambada. Estejam preparados. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Agora veja bem, 22, 14 ao 20, olha só.
Aí Jesus dizendo, se proclamando, não autoproclamando, o 12, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Na cidade entra pelas portas, ninguém entra pulando o muro, e nem pela janela, e nem pela porta do fundo. Ficarão de fora os cães são falsos obreiros. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a... Vai ficar de fora ou não vai? Agora vamos olhar um pouquinho mais. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou a raiz e a geração de Davi. A resplandecente estrela da manhã. O 17. O Espírito e a noiva diz, vem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todos aqueles que ouvir a palavra da profecia deste livro. Advertência, atentem todos as autoridades. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro e dessa profecia, Deus lhes tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, igreja? Mexe! Está dizendo, eu advirto, Jesus está dizendo, eu advirto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Posso ouvir amém? Nós estamos vivendo. Como é que está a tua fé? Ai, pastor, o negócio está balançando. Então firma aí. Ih, meu filho, firma aí. Estou igual a Gelé. Firma. Firma na rocha. Fica firme. Eu quero ver você firme. Não correndo, voando de um lado para o outro. Apavorado. Ai, pastor, aquele cara falou isso. Ó, você viu aquela notícia? Ó, você viu no zap? Ó, você viu aqui? Meu irmão, para com isso. De vez em quando tem algumas coisas que você fala, às vezes é fake news. Você vê lá, não tem nada a ver. Notícia essa aqui, ó, firma aqui, ó, guarda aqui, ó. Você viu o que está escrito? Você viu o que Jesus falou? Você viu o que está na palavra? É isso aqui que prevalece. Amém, Jesus? Que Deus possa nos abençoar. Senhor da glória, nós estamos aqui nesse momento e vamos partilhar da Santa Ceia. Tem muito mais coisas ainda para falar, Senhor, e o Senhor sabe que eu tenho resumido o tempo, que é muito importante que o povo entenda e compreenda o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo com dois papas, duas bestas. E o Padre Francisco, Papa Francisco, já está abrindo a sua boca abominável, conforme diz a Escritura, falando grandes coisas contra o Senhor. Ele falou do fracasso de Deus e falou do fracasso de Jesus. E um grande líder de uma seita ou de uma igreja aqui na terra disse que Jesus, ao transformar água em vinho, fez um milagre insignificante. Ele disse que Jesus não fez algo produtivo. O que é transformar água em vinho? Ele menosprezou, um grande líder de uma grande igreja, desprezou, dizendo que aquele milagre não quis dizer nada. Com aquele milagre, é um milagre insignificante. Ó Deus, chegou o momento de que as trevas vão começar a se levantar com blasfêmia contra o teu nome e contra o teu povo. A perseguição será moral, intelectual, espiritual, física, em todos os sentidos. Como já tem acontecido nas avenidas, nos grandes meios de comunicação, tem transmitido, e eles estão achincalhando o nome do teu Filho Jesus. E estão, Senhor, em contrapartida também, tudo agora é o povo evangélico que é culpado. Pai, ou é o cristão que são ocupados? Senhor, nós estamos vivendo realmente os últimos dias. Fortalece a tua igreja, nos dê graça, nos dê estrutura, para que possamos simplesmente ficar firme. Pai, que esta ceia, ao nos alimentar dessa ceia, que essa ceia espiritualmente possa nos alimentar
espiritualmente, mentalmente, em todos os sentidos. Que possamos sair daqui, estruturado na Tua palavra, entendendo a Tua palavra e nos cobrindo com o poder do sangue do Teu Filho Jesus. Vamos beber o sangue de Jesus e vamos comer a sua carne, porque nós temos parte com Ele. E contudo nós sabemos que o Senhor já tem o nosso nome escrito no livro da vida. E nós só podemos dizer, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.